E aí, já sabe quais são os 4 tipos de agentes que a gente vai falar na aula de hoje? Não? Fica aí até o final que você vai saber. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Na aula de hoje, a gente vai falar dos 4 tipos de agente e dos agentes com aprendizagem, que é a cereja do bolo, onde tudo vai ser conectado ali, tudo vai ser melhorado à medida que o agente vai aprendendo. Então, os 4 agentes que a gente vai falar são os agentes reativos simples, são os agentes reativos baseados em modelo, agentes baseados em objetivos e os agentes baseados na utilidade. Então, como nós já vimos, né, nós temos os agentes, esses agentes vêm através de sensores que vão trazer percepções para eles do ambiente e a partir disso eles vão agir por meio dos atuadores e realizar as ações. O que é bom deixar claro aqui é que não quer dizer que um agente ele tem um único programa de agentes. Ele é sempre um agente reativo simples. Não, tem determinadas ocasiões que vão fazer com que esse agente haja de uma forma reativa simples ou uma forma reativa baseada em modelos, por exemplo. Então, o primeiro deles é o agente reativo simples. O que é um agente reativo simples? Ele seleciona ações com base na percepção atual, ignorando o restante do histórico das percepções. Então, o exemplo do aspirador de pó é bem exemplificado. Ele simplesmente olha para o ambiente que ele tem e decide qual a decisão que ele vai tomar. Em ambientes mais complexos, os agentes reativos simples também são importantes. Por exemplo, você é um agente e o veículo da sua frente é um veículo automatizado e ele freia. Então, você tem que frear, caso esse carro da frente também freie. Então, não adianta a gente pensar em muitas possibilidades. Não, a gente tem que agir de forma rápida, de forma simples. Esse é o contexto que um agente reativo simples vai funcionar bem, mesmo em um cenário complexo. Segundo, aí aqui a gente tem o ambiente, né? Como que as coisas vão funcionar, o que o mundo é agora, qual a ação que esse agente deve tomar. Ele vai fazer uma checagem em regras de ações condicionais. Então, se acontecer isso, faça isso. Se não, faça isso. E por aí vai. Indo para o agente reativo baseado em modelo, ele possui um conhecimento de como o mundo funciona e como este mundo evolui. Então, dado um cenário de um carro autônomo, a gente tem que entender o que a gente tem na nossa volta, os carros, como esses carros se movimentam, o que as placas querem dizer, se eu posso fazer uma conversão à direita ou não. Então, ele tem que entender. E à medida que ele vai tomando ações, por exemplo, ele decidiu virar à direita, ele sabe que o ambiente também vai mudar. Então, ele virou para a direita, ele vai ter outras percepções, ele vai ter que atuar de uma forma diferente, vai ter que estar atento a outros sensores ali que vão acontecer. Um outro exemplo é se você, como um carro autônomo, tem um outro carro ultrapassando, esse carro vai estar mais próximo do que ele estava antes e você tem que tomar uma certa cautela sobre esse outro carro que está se aproximando de você. Então, essa é mais ou menos a ideia. E aí, trazendo de forma visual, ao invés de você simplesmente entender como o mundo é, você tem que considerar qual o estado que você está, como que esse mundo ele evolui, o que está mudando e quais são as ações que você pode fazer. A partir disso, você leva em considerações aquelas regras de ações condicionais que
que você tinha também no modelo simples, reativo simples. Beleza. E aí a gente vai para o terceiro tipo, que é o agente baseado em objetivo. Então, a gente precisa de uma espécie de informação sobre os objetivos que descreva situações desejáveis. Por exemplo, em um entrocamento de estradas, o carro pode virar à direita, à esquerda ou ir à frente. Então, baseado nisso, ele vai seguir a ação que deixa ele mais próxima do objetivo dele. Por exemplo, se a viagem mais curta é interessante, vamos supor que virar à direita, deixe mais próximo desse objetivo, ele vai seguir esse objetivo. Se uma viagem mais segura é melhor e as vias à frente, elas são mais confortáveis, têm menos fluxo, são maiores. Então, isso quer dizer que você estará mais perto do seu objetivo, seguindo reto. Então, às vezes, a seleção da ação baseada em objetivos é direta. Outras vezes, é direta, desculpa. Outras vezes será mais complicada. Por exemplo, quando o agente tiver que considerar longas sequências de ações até encontrar um meio para atingir o objetivo. E uma coisa importante da gente destacar aqui é que o objetivo não garante o melhor comportamento para o agente. Apenas a distinção entre estados objetivos e não objetivos. De forma geral, o que eu quero dizer nessa frase aqui é que nem sempre ele vai tomar a melhor decisão, ele simplesmente vai sempre estar checando se ele chegou no objetivo dele ou não, ou se ele está mais próximo do objetivo dele ou não. Então, sozinhos, os objetivos não são realmente suficientes para gerar um comportamento de alta qualidade na maioria dos ambientes. Várias formas de se chegar a um destino, mais rápido, mais seguro, mais confiável ou mais econômico. Então, você tem que definir qual que é o objetivo para você chegar lá de forma eficiente. Então, dando uma olhada aí de forma visual, você sabe como o mundo é e você tem outras características que vão te levar a uma tomada de decisão e aí você vai considerar o estado após aquela tomada de decisão para ver qual ação você deve tomar. E aí, a partir dos seus objetivos, você vai lá e toma uma ação. Por último, o nosso quarto tipo é o agente baseado na utilidade. Então, se um estado do mundo é mais desejável que o outro, então ele terá maior utilidade para o agente. Um agente baseado em utilidade escolhe a ação que maximiza a utilidade esperada. Então, eles vão buscar definir um grau de satisfação com os estados, o quanto o agente está feliz com aquele estado. Então, é próximo um agente baseado no objetivo e um agente baseado na utilidade. De forma geral, o objetivo ele vai estar sempre fazendo a checagem se ele alcançou aquele objetivo ou não. Um agente baseado na utilidade, ele vai estar analisando se ele está mais satisfeito em estar naquele estado do que anteriormente. Não simplesmente cheguei no estado desejado ou não. Então, aqui, trazendo de forma visual, ele tem o conhecimento de como o mundo é, qual é o estado, como que o mundo evolui, quais são as ações que ele pode fazer, e aí ele vai fazer algumas perguntas, né? E se eu tomar determinada ação, ele vai se perguntar, então, quão bom é aquele estado? E aí a utilidade vai dizer, é mais útil ir para esse estado, é mais útil ir para aquele outro estado, vai te trazer mais satisfação. Então, essa é o modelo baseado na utilidade. A partir desses resultados, ele vai tomar uma decisão. E aí, juntando tudo, a gente tem os agentes com aprendizagem. Então, os agentes com aprendizagem
eles podem atuar em ambientes normalmente conhecidos e se tornar mais eficientes do que o seu conhecimento inicial poderia permitir. É o exemplo que a gente deu do aspirador de pó. Então, em determinado momento, aquele aspirador ele começou a entender quais eram as partes que estavam mais sujas, quais eram as partes que precisavam de mais atenção, quais eram as partes que nunca ninguém passava, por exemplo. Ele não precisava de fazer a limpeza daquela região. E aí, aprendendo isso, ele vai focar nos trechos do ambiente que ele, de verdade, que ele precisa de ir para garantir um alto desempenho. E aí a gente tem alguns elementos. São os elementos de aprendizado, elementos de desempenho, os elementos críticos e o gerador de problemas. Então, vamos falar dos 3 primeiros. Os elementos de aprendizado, ele vai ser a execução de aperfeiçoamentos. Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e se aperfeiçoando. O elemento de desempenho são as seleção de ações externas. Então, é o agente completo dos diagramas anteriores. Ele vai receber percepções e decide sobre as ações. Então, ele já tem ali um diagrama de tudo que foi feito. E aí, a partir das novas percepções, ele vai decidir sobre as ações. O elemento crítico aqui, ele vai observar o mundo e repassar essas informações ao elemento de desempenho e aprendizado. E aí, falando do gerador de problemas, que é quando a gente consegue combinar tudo, né? Ele vai sugerir ações que levarão a experiências novas e informativas. Então, ele vai fazer a descoberta de melhores resultados no longo prazo, por exemplo. Ele vai trazer uma disruptura, né? Uma inovação aqui para o modelo. Então, ele vai testar em diferentes superfícies de rodagem sobre as condições distintas. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho um carro, esse carro autônomo, e eu sei quais são as ações que acontecem quando eu freio, mas dependendo do tipo de pista que eu estou, se essa pista está molhada ou não, se é um asfalto, se é uma terra, se é um cascalho, esse aprendizado em diferentes ambientes vai ajudar ele a uma tomada de decisão mais certeira. E aí, trazendo de forma visual, agentes com aprendizagem, né, baseado nas percepções, eles vão ter uma performance padrão, um desempenho padrão. A partir de determinada crítica, ele oferece um desempenho para o elemento de aprendizagem. E aí, baseado nisso, ele pega a performance, o desempenho do elemento, aprende e leva algumas mudanças para que ele possa performar melhor. E aí a gente tem o quarto elemento ali, que é o Problem Generator, que ele vai aprender baseado nos objetivos e passar esses aprendizados, esses experimentos que foram feitos para a performance do elemento de desempenho. A partir disso, a gente tem os nossos effectors, que vão ser os nossos atuadores, né, que vão passar as nossas ações no ambiente. Bom, aqui a gente conclui o nosso conteúdo de agentes inteligentes. É um conteúdo teórico, um conteúdo um pouco mais maçante, mas ajuda com que a gente entenda como que a inteligência artificial funciona. Ela precisa de agentes inteligentes para captar, perceber o ambiente, processar de alguma forma as informações para poder tomar uma ação, seja essa ação física, seja essa ação simplesmente lógica. Um agente de inteligência artificial vai precisar disso. Obrigado você que ficou até aqui e valeu!